Sim. Primeira coisa, você como mulher, qual é a importância da mulher entender o lugar dela e o que de fato é uma mulher ser submissa ao seu esposo? Primeiro, Yang, a gente precisa entender que tem ocorrido uma relativização muito grande de princípios. Só que princípios não são passíveis de relativização. Eu vejo muitas pessoas, por exemplo, inclusive na igreja, tentando distorcer o significado da palavra submissão. E essa distorção ocorre como uma tentativa de fazer com que esse conceito seja mais aceito pelas pessoas. Então, eu tenho escutado o seguinte discurso: submissão não é estar abaixo, submissão é estar sob a mesma missão, é estar ao lado, é Sim. caminhar ao lado. Isso não existe. Não Não, existe? não existe isso. É um discurso muito bonitinho, que vende bem e que não gera tanta obstinação. Porque a verdade, ela é dura, é difícil de ser aceita, mas a verdade, Yang, é que submissão é sim estar abaixo. Só que não é um abaixo no sentido pejorativo da Uhum. palavra. É um abaixo no sentido de estar sob a liderança de alguém. É sobre Ah, hierarquia. É sim. sobre estar na responsabilidade de alguém que tem o Uhum. dever de, se preciso for, dar a vida por você. Então não tem por que a submissão ser vista como algo pejorativo, que oprime, que diminui, que denigre de forma Uhum. alguma. A submissão é um privilégio porque a liderança é um fardo. Uhum. Então, submissão não é estar sob a mesma missão, não é caminhar ao lado, não. O real sentido de submissão é estar abaixo de alguém. Mas, como eu disse, não de forma pejorativa, não. Sim. É entender que existe uma hierarquia, onde um lidera e o outro precisa ser guiado. A família, assim como qualquer outra instituição, precisa de hierarquia e ordem para funcionar. A Sim. anarquia nunca sustentou nada. Então Sim. eu vejo mulheres questionando a liderança do marido dentro de casa, mas não questionam a liderança do chefe, a liderança do governo, não questionam a liderança dos políticos, mas em casa elas querem bater de frente com o marido. Então eu vejo essa distorção da palavra submissão. Não existe isso. Não existe essa. A gente fica tentando usar eufemismos para Sim. tornar a palavra mais suave, mas não. Submissão é submissão. Princípio é princípio. Princípio é algo absoluto, a gente não pode relativizar. Inclusive, essa ideia de que submissão é estar sob a mesma missão é algo que eu só escutei dentro das igrejas. Porque se você tentar levar Para essa qualquer outra. ideia para qualquer outro Exato. âmbito, você vai ver que não vai dar certo. Exato. Tenta levar esse conceito para o âmbito corporativo. Tenta agir com o seu chefe como se submissão fosse estar sob a mesma missão que ele. Como se submissão fosse estar ao lado dele. Imediatamente você vai ser vista como alguém insubordinada, você vai perder o seu emprego. Porque submissão não. Quando a gente fala sobre submissão, não existe similaridade de papéis, não existe similaridade de posição. Não, cada um tem o seu papel muito bem definido. Então, você dizer que é estar sob a mesma missão implica dizer que ambos têm o mesmo nível de liderança. E se ambos têm o mesmo nível de liderança, um não vai exercer autoridade sobre o outro. Então, é contraditório dizer isso, entende? O sentido da palavra submissão é, de fato, estar abaixo da liderança de alguém. Sim. E eu aproveito esse gancho para fazer uma denúncia Uhum. sobre algo que tem sido disseminado, que eu vejo que tem destruído famílias, tem destruído lares, que é a distorção de valores por meio da distorção de palavras. Então, como eu dei o exemplo da submissão, submissão não é estar abaixo, é estar sob a mesma missão. Vender o corpo não é prostituição, é job. Então a gente vive dias nos quais a frouxidão, por exemplo, não é mais um defeito de masculinidade. É uma É só uma camuflagem. masculinidade desconstruída. Nós estamos em um cenário no qual viver sem limites não é mais imprudência, é ter a mente aberta. Promiscuidade sexual não é mais um problema, pelo contrário, é liberdade sexual. E sabe o que isso me mostra, essa distorção de palavras? Ah, Me mostra que quando a gente muda o nome, a gente muda a essência.
Quando mudamos o nome, Quando a gente mudamos a muda, essência. quando a gente muda o nome, a gente muda a essência. Não à toa, quando Deus se encontrava com alguém, muitas vezes, a primeira coisa que ele fazia era mudar o nome. Meu Deus. Então, Jacó, que era o traidor, se tornou Isaías, se eu não me engano, Israel. Israel, que Isso. significa Jacó, que era o enganador, se tornou Isso. Israel, príncipe de Deus. Isso. Saulo, que era o desejado, se tornou Paulo, que significa o pequeno, ou Sim. aquele que é humilhado. Então, quando a gente mexe no nome, a gente mexe na essência. Só que hoje nós temos alterado os nomes não para redimir, mas sim para corromper. Por que que eu digo isso? Porque quando a gente fala que vender o corpo, por exemplo, é prostituição, isso soa como algo agressivo, soa como algo até repugnante. Sim. Mas se eu falo que vender o corpo é job, poxa, é mais aceitável. Não fere tanto os ouvidos. Então eu vejo que essa distorção das palavras visa normalizar os erros, tornar os erros mais aceitáveis. E aos poucos a gente vai começando a perder os nossos valores sem perceber. Então não se trata de uma questão meramente linguística. Trata-se de algo que é espiritual. Então a gente precisa estar muito atento a essas sutilezas, porque é assim que o maligno entra na vida da gente. Eu nunca me esqueço de uma música de um cantor famoso que eu ouvi nas rádios, que diz assim, e essa música estourou. Se existe sentimento, não é adultério. Se existe sentimento, não é adultério. E essa música viralizou. E eu penso o quanto essa música entrou em mentes, entrou em lares e fez, mesmo que de forma inconsciente, as pessoas acreditarem que se existe amor não, mas se existe sentimento, paixão, desejo, não é tão errado assim. Ah, não é adultério, né? Eu gostava dele. Poxa, não é traição. Então a gente precisa parar de relativizar princípios e ter muito cuidado com as palavras, porque é assim, com sutilezas, que nós vamos nos desviando e corrompendo os nossos valores.